Esse tanque também, meus irmãos, é um tanque muito visitado, e as visitas, por sinal, eram visitas ilustres, pois o anjo descia de vez em quando ali e agitava a água, um ser ilustre. E o próprio Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele esteve naquele lugar e levantou aquele homem daquela situação e mudou a história daquele homem. Então, meus irmãos, o tanque de Betesda foi um tanque histórico, o tanque de Betesda foi um tanque movimentado, o tanque de Betesda foi um tanque repleto de oportunidades, o tanque de Betesda foi um tanque, meus irmãos, muito visitado, e o tanque de Betesda foi o tanque da quebrança de protocolos, porque ali Jesus quebrou vários protocolos. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. O tanque de Betesda é histórico. E o que é uma coisa histórica, meus irmãos? Histórico é uma coisa que, primeiro, ela é real, ela é verdadeira, ela não é fictícia. Eu quero te dizer uma coisa: existia, existiu, foi fato, foi evidenciado. Jesus esteve lá, os historiadores, os arqueólogos descobriram as ruínas de Betesda, e assim como diz a Bíblia que foi, assim era. Sabe por quê? Porque a Bíblia é verdade, e tudo que está na Bíblia é fato, é verdade. E se a Bíblia diz que Ele cura, é porque Ele cura. Se a Bíblia diz que Ele faz, é porque Ele faz. Se a Bíblia diz que se nós cremos nele, Ele pode fazer coisas maiores do que os discípulos faziam, é porque assim se sucede, porque a Bíblia é verdade. Betesda é um tanque histórico, e nós devemos ser crentes históricos, meus irmãos. Crentes verdadeiros, crentes genuínos, crentes, meus irmãos, como Betesda, que tem evidência em suas vidas. Aleluia, Jesus. Que nós sejamos crentes históricos. Por que históricos? Porque o que é histórico faz história e entra para a história. E eu quero te dizer uma coisa: Deus nesse século 21 vai pregar muito crente comum e vai fazer o incomum, muito crente natural e vai fazer o sobrenatural. Deus vai mudar a circunstância na vida de muito crente para mostrar que Ele é o mesmo Deus, que Ele é o mesmo Jesus, e Ele ainda faz o mesmo. Que essa igreja, né, pastor Luiz Carlos, seja uma igreja histórica, que entre para os anais da história de Jardim São Paulo, que essa igreja entre para os anais da história de Recife, de Pernambuco, que essa igreja, meus irmãos, seja um agente da mudança de Deus, e que Deus haja nessa igreja de uma forma histórica, que Jesus passe por aqui, que Ele entre aqui e faça coisas grandes e diferentes. Só Ele faz, só Ele pode fazer. Que nós sejamos históricos, meus irmãos. Tem muita gente metódica, tem muita gente que é na teoria, tudo é muito teórico. Deus não quer muita teoria, não. Deus é muito prático. Jesus é na prática. Era muita teoria. O anjo tinha que vir, tinha que agitar a água. Era muita teoria. O primeiro que ali descesse. Era muito protocolo. Jesus chegou, acabou com a teoria, com protocolo, metodologia. Ele fez diferente de tudo que tinha sido feito naquele momento. Jesus vai fazer coisas práticas. Ele vai quebrar um montão de protocolos na tua vida. Ele vai mostrar que Ele é Senhor na tua vida. Mas o tanque de Betesda, meus irmãos, ele era histórico, mas também ele era movimentado. Tem gente que não gosta de movimento, não, senhor? Não, movimento é coisa de menino. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus foi o primeiro a dizer: se você não se converter e não se transformar num menino, de modo nenhum você vai entrar no reino dos céus. E quiseram até impedir os meninos de chegar para o mestre. Sabe o que o mestre disse? Não, os meninos não. Deixa eles virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. É menino hoje, mas amanhã vai ser um grande homem de Deus. É menina hoje, mas amanhã vai ser uma grande mulher de Deus. Deus usa menino, Deus usa jovem, Deus usa senhor, senhora. Para Deus não há idade. Deus faz movimento na vida do homem. Deus vai movimentar a tua vida. Você sabia que a principal característica de um ser que está vivo é o movimento? A primeira característica de alguém que está morto é que ele fica estático, parado.
Quando o médico socorrista chega para socorrer alguém, ele pega no pulso, está parado. Bota a mão no coração, está parado. Né? Bota a mão no pulmão, está parado. Não tem respiração, não tem pulso, não tem batimento cardíaco. Está morto. Ausência de movimento. Sem movimento, meu irmão, você fica morto, você fica estático, você fica pasmado, nada acontece. Sem movimento não acontece nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele hoje resolveu movimentar a Batista Getsemane. Ele resolveu movimentar este lugar hoje. Ele vai movimentar a tua vida, ele vai movimentar o teu lar, ele vai movimentar a tua história. O teu filho vai ser movimentado por ele. Ele vai dar um basta na situação, porque ele é o mesmo Jesus. Eu acredito nele. Você acredita nele? Você vai estar. Ele vai te movimentar. Ele vai fazer um movimento na tua família. Ele vai mudar lá, viu? O movimento de Deus vai chegar. Vai chegar o movimento do céu, pastor. Aleluia, Senhor. Deus é movimento. Poderoso, maravilhoso. Aleluia. Deus vai movimentar a festa lá, pastor. Deus vai movimentar. Aleluia. Só quem movimenta é ele. Aleluia, Jesus. Eu conheço um pastor, meus irmãos, que ele estava pregando certo dia na sua igreja e chegaram uns movimenteiros, porque tem o movimentador que é Jesus, só ele que movimenta a sua igreja. A Bíblia diz: aviva, Senhor, a tua obra pelos séculos. Só Jesus que aviva, mais ninguém aviva, só Jesus. Aí chegou um movimenteiro lá, aí o diácono atendeu eles e eles disseram: olha, chama o pastor que a gente tem que falar com o pastor da sua igreja. Aí o diácono foi lá na frente: espera, vocês esperam aqui que eu vou falar com ele. Ele foi lá na frente, aí chamou o pastor e disse: pastor, olha, tem um pessoal aí de fora que quer falar com o senhor. Ele disse: não, tá bom, manda esperar um pouquinho que eu chego lá que eu vou falar com eles. Aí o pastor saiu pela lateral da igreja, foi lá na frente. Quando chegou lá na frente: pois não, irmão, eu sou pastor da igreja. Não, pastor, é porque nós somos avivalistas e nosso trabalho é avivar a igreja. A gente anda de igreja em igreja avivando as igrejas. Por aí a gente tem avivado um montão de igrejas. Aí o pastor era movimentado por Jesus, era um homem de Deus. Ele disse assim: olha, a gente não vai precisar do trabalho de vocês não. Eu disse: por quê? Porque o senhor não vai precisar do nosso trabalho. É porque essa igreja aqui já é avivada. Aleluia, glória a Jesus. Mas quem foi que avivou? Quem chegou aqui antes de nós aqui? Jesus de Nazaré. Ele avivou essa igreja. E ele movimentou essa igreja. E desde então essa igreja é avivada. Só quem movimenta é Jesus. Só quem aviva é Jesus. Só quem faz é Jesus. Meus irmãos, e aquele tanque também, meus irmãos, era um tanque cheio de oportunidades. Quem não gosta de ter oportunidade? Não é verdade? A oportunidade é uma necessidade de todo ser humano. E a Bíblia diz que quando a água era agitada, o primeiro que ali descesse sarava de qualquer enfermidade. Isso mostra uma oportunidade. Se o primeiro descesse ali, era curado, não importa a enfermidade que ele tivesse. Eu quero te dizer que existem pequenas oportunidades, existem médias oportunidades e existem grandes oportunidades. E nesta noite você tem uma grande oportunidade de adorar a Ele, engrandecer o seu nome e receber dele graça, receber dele poder, receber dele unção, receber dele cura, receber dele libertação. Eita, hoje você tem uma grande oportunidade. Saiba que Jesus, ele esteve lá em Jerusalém. Ele está dando uma passada aqui esta noite. Hoje ele resolveu vir na Batista Getsemane. Ele quer te dar uma grande oportunidade hoje aqui. Hoje ele está te dando oportunidade. Hoje ele está te dando oportunidade. Aproveita esta oportunidade hoje que ele está te dando. No tanque, só o primeiro é que recebeu oportunidade. Só o primeiro que entrasse no tanque recebeu oportunidade. Conseguias ter oportunidade. Mas aqui não. O primeiro que entrar recebe.